Mas nessa noite, o que eu senti de compartilhar com os irmãos é sobre o que move o coração de Deus. É um outro lado da história. O que move o nosso coração nós já sabemos. Cada um de nós tem o coração movido por alguma coisa, e você já sabe, e se você ainda não sabe de tudo que te move, cada vez que você vai vivendo, você vai descobrindo. Mas eu quero que nessa noite o Espírito Santo fale conosco bem claro o que nós podemos fazer e move o coração de Deus a nosso favor. Então, uma pergunta aqui seria: como chamar a atenção de Deus sobre nós? É claro que todos nós gostaríamos de ter a atenção de Deus voltada para nós, claro. Mas como nós conseguimos que a atenção de Deus seja voltada para nós? Irmãos, será que o nosso sofrimento é tudo o que move o coração de Deus? Será que o Deus que nós servimos, Ele fica olhando do céu na terra e diz o seguinte: eu vou colocar um sofrimento nele, porque aí, então, ele vai sofrer, e aí eu vou poder fazer alguma coisa, e aí então eu vou ser tocado pelo sofrimento dele. Sabe, muitas vezes nós falamos que não, mas a gente tem algumas atitudes que nós pensamos que só quando nós sofremos é que nós movemos o coração de Deus. Quer ver um exemplo? Alguém aqui já fez jejum? Levanta a sua mão se você já fez algum tipo de jejum. Amém? Ok. Normalmente, quando nós fazemos jejum, embora a gente saiba que o nosso jejum não é para mudar Deus, mas lá no fundinho, não tem ali uma segunda intenção, de que se você ficar sem comer, sem beber aquela bebida sua preferida, sem ir ou assistir algo que você gosta muito, você vai então entrar assim no estado de sofrimento. E aí você espera que Deus olhe para você passando aquela fome, passando aquele desejo de estar em algum lugar, de ter alguma coisa, mas você está assim, numa resignação: não, eu vou fazer isso porque isso vai mover o coração de Deus. Será que quando Deus nos vê sofrendo, é aí que então Ele move o coração? É só nessa situação? Irmãos, eu sei que muitas vezes nós olhamos para o Salmo 46, versículo 1, vai projetar aqui. Salmo 46, versículo 1, ele diz assim: olha, Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. Ok, refúgio, força e socorro que não falta em tempo de aflição. Então Deus, quando nos vê passando por tempo de aflição, a Bíblia aqui está dizendo que você pode contar que Deus está olhando por você, sim. Você pode contar que Deus está se compadecendo de você, sim. Porque assim como um pai olha um filho e vê o filho passando necessidade, e o pai não fica ali de braço cruzado, a não ser que ele esteja ensinando alguma coisa para o filho. Ok? A não ser que aquele sofrimento seja didático, né? Mas normalmente quando um pai vê um filho em necessidade extrema, ele faz o que pode e o que não pode. Mas ele vai dar um jeito de suprir aquela necessidade. Então aqui o salmista está dizendo que quando Deus nos vê em situação de aperto, de aflição, de coração, de desespero, de alguma forma Deus vem em nosso socorro, Deus nos dá força e Deus nos livra dessa aflição, ok? Então, de uma certa forma, quando nós passamos por situações de aflição, de sofrimento, o coração de Deus se move sim. Mas o que a Bíblia fala, nos conta sobre a maneira de chamar a atenção de Deus? Olha só, não é unicamente entrando em sofrimento. Não é unicamente padecendo necessidades, não é unicamente ficando em situação de apuro, onde não tem onde sair, tem que levantar os olhos e falar assim: e aí, vai fazer ou não vai? Porque eu não tenho mais quem faz. Aí Deus fala assim: bom, fui forçado agora, né? Eu disse que é meu filho, imagina eu não cuidar do meu filho, né? Irmãos, existem outras maneiras de nós tocarmos o coração de Deus,
que não precisa ser necessariamente o nosso sofrimento, a nossa aflição. E é isso que eu quero ler com você agora aqui em Deuteronômio capítulo 28, porque aqui uma das coisas, um dos motivos que faz o coração de Deus se mover para nós, é quando nós obedecemos. Então, a desobediência, irmãos, ela nos traz problemas. E quando nós entramos em problemas pela desobediência, muitas vezes, Deus tem sim que olhar para nós e mover-se, porque nós entramos em dificuldade. Mas aqui, em Deuteronômio 28, olha o que está escrito. Se vocês não cumprirem todas as leis que estão escritas neste livro, isso é Moisés dizendo, e se não respeitarem o nome do Senhor nosso Deus, esse nome que é glorioso e causa medo, então Ele castigará vocês e os seus descendentes com pragas e com doenças terríveis e demoradas. Então, irmãos, a desobediência consciente traz sofrimento. Se você quer chamar a atenção de Deus através do sofrimento, o caminho é esse. Desobedece. Porque as consequências aparecem. Deus muitas vezes fala, olha, isso não é para você. Deus sabe que não é. Se você quer ter, ok, você vai correr então, vai estar ali frágil por causa das consequências. Mas nós somos livres para escolher, mesmo que Deus não queira, sim ou não? Mesmo que Deus não queira, você pode ou não pode fazer? Claro, se tem uma coisa que Deus respeita, é o que Ele nos deu, livre-arbítrio, a vontade. Mas tem hora, irmãos, que a nossa desobediência, com certeza, vai trazer sofrimento. Agora, você quer chamar a atenção de Deus sofrendo, porque lá em Isaías diz que quando Deus nos vê sofrendo, Ele se compadece, Ele nos tira da aflição, fica à vontade. Mas eu acho que esse não é o melhor caminho. Isso não é o melhor caminho. Lá em Isaías 59:2 também está escrito, são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então, maldade, pecado, desobediência atraem sofrimento. Deus nos vendo sofrendo, ok, Ele vai muitas vezes se compadecer, ok? Mas quem garante? Pode sim, pode não. Eu creio que vai chegar numa situação de extremo sofrimento que, lógico, Deus vai agir. Mas, irmãos, esse não é o melhor caminho. Sofrer para mover o coração de Deus não é o melhor caminho. Porque vai que não move. Ok? Então, nós vamos ver aqui alguma coisa que diz o seguinte. Nem sempre o sofrimento significa que houve uma desobediência. Já ouviu falar em castigo didático? Repreensão didática? Nós temos um caso na Bíblia que é Jó, que você não vai encontrar nada que pudesse acusar Jó. Jó entra num sofrimento, você já conhece a história. Os seus amigos se reúnem em volta de Jó e ficam ali argumentando com ele. Jó, não é possível, você pecou. Não pequei. Não, Jó, mas e esse sofrimento? Eu não sei o que é. Ah, não, Jó, não é possível. Se você está sofrendo, Deus agora vai ter que olhar para você e tirar você disso, porque olha só, nenhum de nós pode fazer nada para tirar você disso. Olha que situação que você está, olha que sofrimento. Jó falou, mas eu não fiz nada errado. Então, muitas vezes, você não faz nada de errado, você não desobedece, mas você entra em sofrimento. E eu só encontro uma explicação. É um sofrimento onde Deus quer nos ensinar alguma coisa. Então seria uma espécie de castigo didático. E aí é interessante que um dos amigos, no final lá do capítulo de Jó, lá no capítulo 36 de Jó, no versículo 15, vai projetar, um dos amigos de Jó diz assim, Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Então, irmãos, Deus nos ensina através do sofrimento. Esse sofrimento pode ser consequência de uma desobediência, de um pecado, mas também pode não ser nada a ver com desobediência ao pecado. Pode ser alguma coisa que Deus quer ensinar, e ele percebeu
que não tem outro jeito de nos fazer ser tocados pela sua palavra, a não ser permitindo algum tipo de sofrimento. E pode ser também que o nosso sofrimento não tem nada a ver com a gente aprender alguma coisa, mas com pessoas que estão olhando para nós, olhar para nós com admiração e dizer: se esse cara não tivesse a presença de Deus na sua vida, ele já tinha sucumbido. Irmãos, a gente vê Jesus sofrendo. Não tinha pecado. Não tinha pecado. Mas, através do seu sofrimento, Deus queria ensinar alguma coisa. E uma das coisas que nós aprendemos, irmãos, é que a vontade de Deus é soberana sempre. E mesmo que Deus queira alguma coisa que vai ser contra a nossa vontade, e por não fazer a minha vontade, a sua vontade, você vai entrar em sofrimento, Jesus disse: vale a pena obedecer ao Pai e passar pelo sofrimento e não reclamar. Aí alguém diz: o bom cabrito não berra. É a verdade? Eu não sei. Mas muitas vezes nós vemos muitos crentes berrando, né? E aí ele está berrando dizendo assim: uai, ô Senhor, não está valendo a pena te obedecer, não está valendo a pena fazer a tua vontade, não está valendo apenas, porque olha só o que está acontecendo comigo. E principalmente, irmãos, quando nós começamos a nos comparar com outras pessoas, quando você começa a comparar que outras pessoas que não fazem o que você faz para Deus, estão tendo melhores resultados. E aí você fica indignado com aquilo, e você diz: não é possível, eu faço tudo o que Deus quer, eu não tenho o que esse sujeito tem, mas o que Deus está querendo comigo? De repente, o que Deus está querendo comigo, com você, num momento desse, é ensinar alguém que está olhando para nós e que vai tomar uma posição por causa do nosso testemunho, por causa da nossa maneira de sair daquela dificuldade, de enfrentar aquela dificuldade, sem blasfemar, sem se irritar, sem esbravejar, sem quebrar princípios. Porque, irmãos, é muito fácil falar que nós cremos no Senhor. É muito fácil nós usarmos o título de cristão, é muito fácil. Agora, é complicado quando você se diz um cristão e tem que fazer o que Cristo fez, justamente naquela parte que Jesus estava fazendo e sofrendo para fazer. Porque a Bíblia diz que Jesus era de carne como nós. Então ele tinha as mesmas necessidades que nós. Ele tinha, moralmente, irmãos, os mesmos dodóis que nós. Que muitas vezes, porque alguém não cumprimenta alguém, o dodói aparece na alma, né? O bico cai e tudo bem. E de repente, o Senhor quer ensinar para alguém que os seus filhos não são assim. E aí ele escolhe eu ou você. E aí nós ficamos esperando que o nosso sofrimento mova o coração de Deus para nos ajudar. Vai mover? Vai, claro. Mas, irmãos, vamos ver uma coisa melhor do que isso? Vamos ver uma coisa melhor que isso? Lá em Deuteronômio, capítulo 30, vai projetar aqui também, depois você vai precisar abrir a Bíblia, mas agora eu estou projetando mais esses versículos aí. Então, uma coisa que move o coração de Deus, com certeza, a nosso favor, é a nossa obediência. Olha o que Moisés fala ao povo aqui: eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando ele fizer cair sobre vocês os castigos, e vocês estiverem espalhados por todas as nações, onde o Senhor nosso Deus os tiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus, e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que Ele manda fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhado e os trará de volta à pátria. Então, irmãos, algo fica bem claro aqui. Se o sofrimento tem a ver com desobediência, qual é a solução? O que Moisés está falando?
Se o sofrimento tem a ver com desobediência, qual é a solução? Promover o coração de Deus. Pode dizer. Obediência. Então aqui tem um segredinho. O nosso arrependimento, a nossa obediência, as nossas súplicas, que, irmãos, em momento de sofrimento, em momento de tristeza, as nossas súplicas aumentam, ou não? As minhas aumentam. Em momentos em que nós temos que obedecer a Deus, quando nós conseguimos obedecer a Deus, essa nossa obediência, mesmo que traga sofrimento, traz uma grande alegria no coração do Pai, e isso move o coração de Deus a nosso favor, a nossa obediência, porque foi a obediência de Jesus que moveu o coração de Deus, e nós recebemos de presente a salvação. Jesus poderia escolher desobedecer? Se ele era livre, eu creio que sim. Mas o que ele escolheu? Obedecer. Agora eu queria falar sobre um princípio que funciona aqui, que é o quem busca acha. Já ouviu falar? Quem busca acha. Muitas vezes a gente fala isso até quando a gente está repreendendo alguém ou um filho. Toma cuidado, quem procura encontra, quem busca acha. Não é isso? Negativamente, muitas vezes a gente fala isso, não fala? Você fala, menino, menina, não brinca com isso. Você está buscando, você vai encontrar, você vai pegar o teu. Mas, irmãos, esse negócio de quem busca acha é um princípio que é verdadeiro. Olha o que Jeremias fala no capítulo 29, no versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando? Buscar-me-eis e achareis quando? Quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Então, quem busca a Deus de todo o coração, encontra e recebe ajuda. Mas eu queria que você abrisse, agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 14. Eu quero falar exatamente que no momento que você entra em aflição, em sofrimento, se você buscar a Deus, você vai encontrar, o coração de Deus vai se mover. Mas você vai precisar tomar uma decisão que é, eu vou obedecer a Deus e Deus vai vir em meu socorro. Então a nossa obediência é um sinal garantido que move o coração de Deus para vir em nosso socorro. Pode ser que o sofrimento nem sempre venha, mas a obediência está garantida. Então aqui no capítulo 14 de 2 Crônicas, no versículo 1, eu queria que os irmãos abrissem e me acompanhassem, que eu vou ler até o 15. Aqui tem uma situação em que o rei precisou buscar a Deus. 2 Crônicas 14, verso 1 diz: O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa, houve 10 anos de paz na terra de Judá. Diga, 10 anos de paz. Por conta do quê? Obediência. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor, seu Deus. Proibiu o sacrifício nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração. Derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes ídolos. Ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecesse às suas leis e mandamentos. Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá e destruiu os altares de incenso. E durante o seu reinado houve paz. Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades, e durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado o Senhor nosso Deus e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído
e houve progresso. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, armados com escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, armados com escudos e arcos e flechas. Todos eram soldados valentes. Só uma pausa. Quantos soldados valentes você contou aqui que estava à disposição do rei Asa? Quantos soldados valentes você contou aí na Bíblia? 300.000 e mais 280.000. Então, na minha conta, dá 580.000 soldados. O que você acha de um exército desse? O rei falou: estou protegido. E sabe, irmãos, esse exército, durante todo esse tempo de paz, parecia que não fazia sentido juntar esses soldados todos. Porque a Bíblia diz que a obediência do povo ao que Deus mandava, não adorando nada que não fosse o Deus Todo-Poderoso, não saindo fora das leis, dos princípios que Deus mandava, trazia uma prosperidade, trazia uma paz tão grande, que talvez falar, olha, 580.000 soldados é gente demais, para que isso? Vão cortar gastos. Governo de paz. Irmãos, quando nós temos um período de paz, Deus tem algum propósito nesse período de paz. E durante esse período, o que o rei fez aqui? Ele foi fazendo muralhas, fortalezas, ele foi preparando, ele foi acertando, construindo, ele foi fazendo coisas boas. Mas eis que na continuação aqui, aparece um problema. E esses 580.000 soldados, de repente, não vão ser solução. Se o rei estava pensando que aquela paz seria mantida dali para frente, com os 580.000 soldados, então, portanto, já dava para começar a desobedecer um pouquinho a Deus, porque qualquer coisa, nós estamos lá com as muralhas da cidade prontas, nós estamos com esse exército numeroso, então, vamos relaxar um pouquinho. Não é assim que acontece muitas vezes na nossa vida de fé. É só Deus abençoar você ou a mim um pouquinho, e nós ficamos assim um tempinho, sem dificuldade financeira, então está sobrando dinheirinho, vamos começar a gastar? Os princípios dizem, não, vamos guardar um pouquinho, porque vai vir o tempo da dificuldade. 7 anos é vaca gorda, mas você esqueceu que vem 7 anos de vaca magra? Mas de repente, irmãos, a gente começa a se sentir tão abençoado, a gente sabe que nós não estamos dispostos em nenhum momento a desobedecer a Deus. Então a nossa obediência é uma garantia de que não vai vir problema. Será? Aqui o rei Asa, irmãos, era super obediente a Deus. Naqueles dias o que mais afrontava a Deus é quando levantavam altares de adoração a outros deuses que não eram o Deus Todo-Poderoso. Aquilo era uma afronta para Deus muito grande, porque naquela região existiam milhares e milhares de divindades. E o povo de Israel só adorava um Deus, que era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então nisso eles estavam, vamos dizer assim, curados. Obedeciam plenamente. Mas eis que Deus permite um probleminha chegar. Versículos 9. Um etíope chamado Zera marchou contra Judá com um exército de... O que diz a Bíblia? 1 milhão de homens. Quanto que Asa tinha? Metade. Quase 2 por 1. 580 contra 1 milhão. E agora, irmãos? 300 carros de guerra. E avançou até a cidade de Maressa. Asa saiu para lutar contra ele. E os 2 exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefata, perto de Maressa. Aí, Asa pediu socorro ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos em ti, e em teu nome estamos aqui para lutar contra esse grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus, ninguém pode resistir ao teu poder. Quando Asa e os seus soldados atacaram,
Deus derrotou os etíopes, e eles fugiram, sendo perseguidos por Asa e pelo seu exército até Gerar. Todos os etíopes, observa, todos foram mortos. Não ficou nenhum só com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam. Depois atacaram e invadiram as cidades que ficavam perto de Gerar, pois todos os moradores estavam com medo de Deus. E os soldados de Asa pegaram todas as riquezas que havia nessas cidades. Atacaram também os acampamentos onde havia rebanhos, pegaram muitas ovelhas e camelos e depois voltaram para Jerusalém. Irmãos, na hora da dificuldade, em quem que Asa confiou? Continuou obedecendo ao Senhor. Continuou dependendo do Senhor. Irmão querido, nós vivemos uma vida nessa terra, onde Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não fomos salvos e nos tornamos filhos do Senhor, apenas para que nós pudéssemos nos regozijar a nosso bel prazer. É lógico que Deus quer a nossa felicidade, é lógico que Deus quer a nossa paz, é lógico que Deus prepara um tempo na nossa vida para nós desfrutarmos de paz e construirmos alguma coisa, porque sem sossego ninguém constrói nada. Mas chega um tempo, irmãos, que o próprio Deus permite que o inimigo se junte, se arme e venha contra nós. Pode estar acontecendo, eu não conheço todos aqui na sua particularidade. Pode ser que tenha alguém aqui que você está vivendo esses dias em que Deus está permitindo um inimigo superior às tuas forças atacar você. E nessa hora, o que a palavra de Deus nos incentiva a fazer, contando esse exemplo do rei Asa com seu exército? Continua obedecendo ao Senhor seu Deus. Continua sendo fiel ao Senhor seu Deus, porque Ele vai fazer coisas que o homem não é capaz de fazer. 1 milhão de soldados, com 300 carros de guerra armados, quando o povo de Deus não tinha carro de guerra, só tinha cavalo. Então, irmãos, Deus fez ali o quê? Ele lutou a favor do seu povo. Então, quer mover o coração de Deus para Ele lutar a seu favor? Obedece ao que o Senhor está dizendo. E quando eu falo obedece, irmãos, não existe um padrão de obediência que todo mundo faz a mesma coisa. Porque para mim, Deus pode pedir uma coisa que não vai pedir para você, e vice-versa. Então a nossa obediência é ao que Deus pediu para nós, para individualmente. Eu sei muito bem o que Deus me mandou fazer, eu sei muito bem o que Deus colocou no meu coração, em algum momento da minha história. Eu sei muito bem o que eu já fiz de bom, o que já fiz de errado, o que eu já contribuí para Deus cumprir o seu propósito, e o que eu já fiz para atrapalhar o propósito de Deus. Eu sei da minha vida, e o mesmo deve acontecer com cada um que tem uma experiência com Deus ao longo de alguns anos. Só que se nesse momento Deus está permitindo um inimigo vir sobre a sua vida, não importa o tamanho do inimigo, do exército, continua firme aos pés do Senhor, que o milagre vai acontecer na sua vida. E eu digo isso porque a palavra de Deus está dizendo. Se eu contasse isso como motivação, se eu fosse um palestrante motivacional, estivesse tentando aqui criar uma motivação para você continuar lutando, você talvez pudesse suspeitar do que eu estou te falando. Mas aqui eu estou te lendo a história, na Bíblia que você está aí com ela na sua mão. Eu estou te dizendo o que Deus fez com um povo que escolheu o caminho da obediência ao Senhor. E o coração de Deus foi movido em favor deles por causa da obediência. Glória a Deus. Então fala para o irmão, obedecer move o coração de Deus. Mas tem uma outra coisa que também move o coração de Deus. Agora eu quero que você abra Lucas no capítulo 8. Sabe, irmãos, Velho Testamento e agora Novo Testamento. Uma coisa que aconteceu lá com um rei fiel ao Senhor. Outra coisa que vai estar acontecendo agora aqui com o próprio Senhor Jesus. Nessa história aqui está o próprio Senhor Jesus envolvido.
E o Senhor vai dizer uma coisa para nós, que é isso que move também o coração de Deus, a nossa fé. Move o coração de Deus. E o que é fé? Irmãos, fé não é acreditar no óbvio, não está na cara, só não vê quem quer, quem não quer. Não, fé é alguma coisa, irmãos, que você olha e fala, não acredito, será? Isso não tem jeito. Não, isso não pode ser. Fé é acreditar naquilo que para nós é impossível. Mas existe alguma coisa impossível para Deus, irmãos? Não. Então, olha só que interessante, Lucas capítulo 8, versículo, eu quero ler do 40 aqui. Esse trecho de Lucas 8 fala de duas histórias, mas a primeira é a respeito de uma mulher doente demais, que os médicos não conseguiam curar. Quando Jesus voltou, verso 40 de Lucas 8, quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus, pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Então Jesus estava indo para onde? Jesus estava indo atender ao pedido do Jairo. Um homem com fé, um homem que era chefe da sinagoga, mas um homem que tinha uma fé, que se Jesus fosse lá na casa dele, tocasse na filha dele, a filha dele seria curada. E essa fé desse homem começou a mover o coração de Jesus, tanto é que Jesus estava indo para lá. Mas eis que nesse caminho acontece uma outra coisa. Jesus encontra uma outra pessoa também com o coração cheio de fé, e o seu coração se move para atender a fé dessa mulher. Diz o versículo: nisso chegou uma mulher, fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Eu queria notar uma coisa interessante que aconteceu aqui na vida dessa mulher. Ela viu aquela multidão ouvindo Jesus. E o que Jesus estava falando, irmãos? O que você acha que Jesus contava para o povo? E o povo ficava assim, extasiado. E é interessante que Jesus estava indo para a casa de Jairo, então ele estava em movimento, ele estava caminhando. E caminhando e conversando, e caminhando e falando, e ensinando. E eu acredito, irmãos, que uma das coisas que Jesus estava fazendo enquanto caminhava, era falando a respeito da fidelidade que o Pai ama. É falando a respeito de que aqueles que obedecem a Deus conseguem mover o coração dele. É falando a respeito de que Deus não quer ver nenhum dos seus sofrendo. Então aquela mulher, de repente, ela começou a ouvir uma pregação do Evangelho. Ela começou a ouvir uma mensagem saindo da boca de Jesus, que começou a gerar fé no coração dela. E foi gerando fé, e foi gerando fé, e foi gerando fé. E aquela mulher, alimentada pela sua fé, sorrateiramente chega, sem que ninguém perceba, na muvuca
do acompanhamento ali das pessoas com Jesus, ela chega e simplesmente, por baixo, porque a multidão estava grande, eu creio que ela foi se arrastando, e ela conseguiu tocar na barra, na orla, ali, naquela parte rasteira do manto de Jesus. Por que ela fez isso? Fé. Sabe, irmãos, eu fico pensando que ela disse, se eu apenas encostar a mão na roupa desse homem santo, o que é santo? Separado. Na roupa desse homem que está falando coisas de Deus, na roupa desse homem que, eu creio, ele é o Messias que nós estamos esperando. Então ele veio para resolver muitas situações. E eu estou com uma situação aqui, que já fazem 12 anos e nenhum ser humano consegue resolver. E olha, irmãos, ela deve ter ido atrás dos melhores especialistas em curar hemorragia naqueles dias. E ela gastou tudo que tinha e ela não conseguia. Mas de repente, só porque pela fé, ela foi lá e tocou. Na hora ela sentiu que sarou. Eu creio, irmãos, que se Jesus não quisesse ensinar alguma coisa para os discípulos na hora e para nós agora, ele tinha passado batido, porque ele sentiu que saiu virtude dele, ele sabia muito bem que tinha alguém ali caminhando com fé, ele podia ter deixado isso quieto, mas ele para e ele diz o seguinte: quem me tocou? Ninguém entendeu que esse tocar em Jesus era com fé. Todo mundo achou que o tocar era só um toque natural. Quantas vezes nós queremos tocar o coração de Deus, irmãos, através de algo natural que nós sabemos fazer. Nós sabemos, às vezes, pela habilidade que nós temos, fazer um trabalho, fazer alguma coisa, e nós falamos, olha, se eu fizer isso, se eu fizer essa caridade, se eu fizer esse objeto, se eu ofertar lá na igreja, se eu der um grande, sei lá, eu vou mover o coração de Deus. Isso é um meio natural. Isso é o que talvez todo mundo estivesse esperando ao mestre. Simplesmente, naturalmente, a gente encosta em quem a gente está andando. Jesus falou, vocês não entenderam. A pessoa que encostou a mão em mim, ela foi movida pela fé. E quando você é movido pela fé no Senhor, você toca o coração de Deus. E o coração de Deus se move a seu favor. Eu não sei no que você precisa avançar em fé para conseguir o que você está orando talvez há muito tempo. Eu não sei se o que você está pretendendo fazer precisa um pouco mais de fé para você chegar onde precisa. Mas nessa noite, o Espírito Santo que te conhece pode estar dizendo para você, se você alimentar a sua fé, você vai conseguir mover o coração de Deus. Porque aqui moveu pela fé o coração de Jesus e o problema foi resolvido. Mas irmãos, agora você imagina que o problema da mulher foi resolvido, mas e o problema do Jairo, que estava na casa dele, que era uma filha que estava doente? Agora Jesus para, Jesus perde tempo, e o Jairo está ali, como que pensando, Senhor, então resolve o problema do mas e o meu, né? Irmãos, o Senhor resolve o problema de todos que têm fé. Talvez aquela parada foi para ou alimentar a fé de Jairo ou ele desistir da fé. Tem situações que nós oramos por um tempo, irmãos, e nós, de repente, aquele tempo que demora é Deus testando. Se nós estamos agindo por fé mesmo, ou se nós só queremos aquele negócio de toma lá da cá, aperta o botão, 30 segundos, está quentinho. Nós estamos acostumados com controle remoto, com micro-ondas, e aquelas coisas que não dá para esperar, tem que ser já. Se vai dar, dá logo. Eu não tenho paciência. Não tem gente assim aqui? Nem precisa levantar a mão. Irmãos, pode ser que você está orando há algum tempo por uma situação se resolver, e ela ainda não resolveu. E Deus está resolvendo o problema de tanta gente, e você fica olhando assim, e eu? E de repente Deus quer usar você para fazer alguma coisa, mas você impõe uma condição. Não, enquanto não resolver o meu problema, eu não vou fazer não. Então vamos esperar mais um pouco. Mas qual foi a reação de Jairo? Ele ficou quieto. Talvez por dentro ele estivesse remoendo, mas ele não foi lá dar uma dura em Jesus, pelo menos a Bíblia não fala. E de repente, irmãos, vamos para a casa de Jairo. E a continuação da leitura aqui diz que quando chega na casa, todo mundo começa
a ter uma atitude estranha. Vamos ler aqui 49 ao 55. Lucas 8, 49. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: e aí? Não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Agora, irmãos, pensa uma coisa. A fé de Jairo era suficiente para alimentar a paciência dele e a perseverança dele, de que se Jesus chegasse na casa, a filha não morreria. Mas agora, irmãos, a fé dele é posta à prova um pouco mais além, porque a notícia chega que ela já morreu. O que você acha no nível de fé de Jairo? Precisou crescer. E nessa noite, talvez o Senhor Jesus esteja falando para alguém aqui, o que falou para Jairo: não tenha medo do que está te acontecendo ou do que já te aconteceu. Apenas continue alimentando a sua fé, porque o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Pega essa palavra para você. Jairo estava naquela situação de agora. Agradeço a Jesus pela boa vontade, mas não deu tempo. Fica para uma próxima. Ou eu continuo firme com o Senhor, acreditando que agora, chegando lá em casa, o que vai haver não é cura, é ressurreição. Irmãos, muitas vezes nós pedimos para Deus para não acontecer, e acontece. E aí nós falamos: então, Senhor, o pior, o que eu temia me aconteceu. Deus fala: sabe por que aconteceu? Que agora eu quero ressuscitar. Agora eu quero mostrar que o meu poder é muito maior do que o poder só de resolver, só de curar. Eu quero ressuscitar. Quantos dão glória a Deus? E aí, quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chore, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados. Mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Irmãos, eu não sei você, mas se eu estivesse lá, diante daquele defunto, e Jesus falasse para ele: levanta, e levantasse, e eu ia dar um tremendo glória a Deus. Eu não sei você. Eu não sei você. Mas eu acho que todos nós faremos o mesmo. Você já imaginou você estar no velório? E alguém resolve, pelo poder de Deus, ressuscitar? Tudo bem que vão ter algumas pessoas que vão dizer: bom, ressuscitou, agora você leva para a tua casa. Que tem gente que parece que quando morre é um alívio para os outros, né? Mas naquele caso não, naquele caso aquela menina era a vida para aquele casal. E quando ela ressuscitou, era tudo que eles queriam, e Jesus mostrou: alimente a sua fé, mesmo quando algo que você tanto quer tenha morrido. Dá glória a Deus? Agora, irmãos, terceira coisa que eu quero te dizer, para a gente já ir procurando finalizar: como que nós podemos ter a vitória que nós precisamos? Como? Bom, nós precisamos fazer algo que aumente a nossa fé, ok? Se a obediência move o coração de Deus, a nossa fé move o coração de Deus, o que nós podemos fazer para aumentar a nossa fé? Eu coloquei aqui o ponto A. Uma das coisas é orar mais do que o costume. Você está precisando aumentar a sua fé? Facinho, ora um pouco mais. Aliás, você não precisa me responder, mas pensa um pouquinho aí, quanto você tem orado durante o seu dia,
durante a sua semana? Será que nós oramos só quando tem problema sério para resolver? Será que nós cremos que é preciso orar para mover o coração de Deus só quando nós passamos por sofrimento? Ou será que mesmo não tendo sofrimento, nós temos o hábito da oração? Irmão, tudo bem. Se você quer ver milagres acontecendo na sua vida, aumente a sua fé, aumentando o seu tempo de oração. Quantos dizem amém? Segunda coisa, é o jejum com o propósito de gerar mais fé em você, não mover o coração de Deus. Não faça jejum para tocar a Deus, para convencer a Deus, para cobrar de Deus. Ó, Senhor, eu fiquei aí tantos dias sem comer, e agora, hein? Agora eu estou esperando, hein? Ó, o resultado, hein? Não, irmãos, não faça isso. Se você quiser fazer jejum, faça, porque o jejum é uma forma maravilhosa de tocar o coração de Deus, mas é uma forma maravilhosa de aumentar a nossa fé, quando através do jejum, aquele tempo que você estaria tomando a refeição, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está tendo comunhão com Deus. Então, quanto mais ora, quanto mais lê a palavra, mais comunhão tem com Deus, maior fica a sua fé. Amém, querido? Então experimente usar o jejum como ferramenta de crescimento em fé, e não de convencimento ou forçação de barra com Deus, que aí não vai funcionar. Outra coisa, falar de Jesus com alguém, ou seja, compartilhar a nossa salvação. Por que precisa compartilhar a salvação, irmãos? Alguém fica perguntando, pastor, mas por que eu preciso falar se a salvação é uma coisa que vem de Deus? Deus sabe quem é o perdido e Deus ama o pecador e Deus quer que todos tenham uma oportunidade. Então eu preciso ficar compartilhando. Por quê? Porque lá em Romanos 10, 14 diz assim: como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como que poderão crer se não ouvirem a mensagem? Como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Ou seja, se você não ouve alguém falar da palavra para você, como é que vai você aumentar a fé a ponto de pedir para Deus? Se você não compartilha o que Deus tem feito com você, com alguém, como é que esse alguém vai ter chance de um dia fazer o que você fez? Abrir mão da fé que não agrada a Deus, adotar a fé que agrada a Deus, entregar a sua vida para o Senhor e viver uma nova vida com Cristo. Sabe, irmãos, quando nós falamos de compartilhar a fé com as pessoas, não é ter que ser especialista em agora convencer as pessoas a mudar de religião. Olha, eu quero que você vá lá para a minha igreja, porque lá na minha igreja é isso, aquilo, aquilo outro. Não é também ter que saber decorar alguns versículos bíblicos, endereço de versículos para ficar ali, né? Não, não é nada disso. Sabe o que é compartilhar, irmãos? É viver perto de alguém o que Deus está fazendo com você. É simplesmente deixar alguém saber que aquilo que está acontecendo com você é a mão de Deus agindo na sua vida. Quando diz amém? Isso é compartilhar, irmãos. É alguém olhando para você dizendo assim: engraçado, trabalha junto comigo, ganha o que eu ganho, é muito mais próximo do que eu. O que está acontecendo? Está entendendo? A pessoa tem que chegar a uma conclusão que você tem alguma coisa a mais que ela, e não é dinheiro, não é cultura, não é influência, não é política, não, é alguma coisa sobrenatural. E aí, irmãos, essa pessoa vai querer saber a razão da sua fé. Aí você vai dizer assim: olha, é o seguinte, eu resolvi andar pela fé em Jesus Cristo, então não existe outro a quem eu peça, não existe outro a quem eu conte os meus problemas, não existe outro a quem eu confie, não existe outro a quem eu ore. Eu falo com Deus. E sabe que isso pode fazer diferença? Tem muita gente, irmãos, que na hora que vai pedir, diz que crê em Deus, mas pede para tantos outros. E infelizmente esses tantos outros não resolvem, porque só há um nome, diz a Bíblia, dado entre os homens, debaixo do céu, acima da terra, pelo qual nós podemos ser salvos e ter o nosso problema resolvido. O nome dele é? O nome dele é? Jesus. Sempre que você pronunciar o nome Jesus, alguma coisa no mundo espiritual tem que agir.
porque o nome Jesus é a autoridade no céu, na terra e até debaixo da terra. Amém, queridos? Uma outra coisa, consolidar alguém novo na fé, ou seja, cuidar de alguém que sabe um pouco menos do que você, já caminhou com Deus um pouco menos do que você, então você tem que olhar para essa pessoa com amor e falar assim, olha, eu quero te ajudar. Eu acho lindo que aquele ide de Jesus, nós gostamos muito daquela parte assim, ó, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Ok. Mas eu gosto também daquela parte onde Jesus fala assim no verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Ah, ensinar a obedecer? Se eu não obedeço, como é que eu vou ensinar a obedecer? Então, para mim ensinar alguém a obedecer, irmãos, eu tenho que ser o primeiro a obedecer, amém, irmãos? É por isso que muita gente tem dificuldade com o ide de Jesus. Gosta da primeira parte, que é pregar a palavra, é anunciar, porque como se não ouvir, não vai crer, ok. Mas de repente, irmãos, a pessoa crê, e aí ele começa a entender que ele precisa agora, acabou a mamadeira, agora cadê a comidinha? Cadê a comida? Onde está a comida? Onde está o alimento sólido? O alimento sólido é a minha vida na prática, mostrando para ele o que eu estou fazendo que está agradando e movendo o coração de Deus pela minha obediência. Então, isso daí é bênção. Uma outra coisa é sustentar a obra de Deus. Sustentar a obra de Deus, irmãos, tem muitas formas. Você pode sustentar a obra de Deus se envolvendo em fazer a obra de anunciar o evangelho, de estar ali consolando irmãos, visitando irmãos, confortando irmãos. Mas você pode também sustentar a obra de Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas, como gratidão, reconhecimento ao que Deus está fazendo por você. Ok? Eu acho engraçado que, eu não sei se todos aqui conhecem um ditado, que diz o seguinte, irmão na fé, mas na pinhata não. O que é isso? Irmão na fé, mas na hora de enfiar a mão do bolso, não. Acabou aqui. Nós somos irmãos, mas se você precisar de alguma coisa, não tem não. Sabe, eu sou um adorador ao Senhor, mas se precisar ajudar, acertar algumas contas da igreja, sustentar alguma coisa lá na igreja, não. Outro dia alguém mandou um recadinho para mim, falou, pastor, estou voltando para a igreja, porque mandaram um vídeo para mim a respeito do valor da nota de 10. Né? As pessoas não têm dificuldade nenhuma em dar uns 10 reais aí para qualquer outra coisa que queira comprar. Mas quando chega na igreja, mas como dói dar esses 10 reais? E aí a pessoa falou, olha, isso aí foi um tapa na minha cara. Eu falei, não sei porquê, né? Ela sabe por quê, né? E disse, olha, eu estava meio afastada, mas depois dessa eu acho que vou dar um jeitinho, eu vou voltar assim para os caminhos do Senhor. Então, irmãos, eu quero só lembrar que João Batista disse para nós que queremos aumentar a nossa fé, que o que nós temos que fazer é o que está lá em Lucas 3:8, onde ele fala assim para as pessoas, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Fala para o irmão, faça coisa que mostra que você é diferente. Uau! Faça a coisa que mostra que você é diferente. Uau! Não só falar, eu sou diferente. Não, faça coisa que mostra que você é diferente. Para concluir, então, nós vimos pela história do povo de Deus, que sempre que o povo obedeceu, pela fé, o povo moveu o coração de Deus. Mas sabe, irmãos, obedecer a Deus tem preço. E eu quero ler com você o último texto, que está lá em 2 Samuel, onde fala a respeito do rei Davi fazendo uma bobagem. Ele manda contar o povo com o propósito de ficar orgulhoso pela quantidade de pessoas que estavam seguindo ele como rei. Ele manda contar essas pessoas por causa desse orgulho que ele queria sentir, de saber que ele já estava com um povo muito numeroso, então Deus estava abençoando muito ele, porque ele devia ser alguém assim muito, muito, muito. E de repente Deus resolve, não gosta disso, e resolve castigar o povo com morte, e muita gente começa a morrer. E aí, irmãos, no capítulo 24, versículo 18,
chega alguém e apresenta uma solução. Sabe como é que essa praga vai parar? Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna, construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu à ordem de Deus, o Senhor, e foi com Gade, como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou, encostou o rosto no chão, em frente de Davi, e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu: eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas, olha um princípio aqui, irmão, que se você levar a sério, você vai ser muito abençoado. Aprendendo com Davi. O rei Davi respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Por quê? Eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custarão nada. Uau! Eu não vou oferecer a Deus algo que não custe nada. Será que você pode ficar de pé? Irmãos, se o nosso sacrifício, a nossa obediência, a nossa fé, são aquilo que move o coração de Deus, o que você acha que precisa fazer para que então a sua fé aumente, a sua obediência aumente? O que você acha que precisa fazer? Uma coisa eu tenho certeza: não é continuar na mesmice que você está agora. Deus falou para Davi: quer parar a praga? Faz um altar para mim naquele lugar. Não podia ser em qualquer outro? Podia, mas Deus falou: é naquele lugar. Irmãos, muitas vezes Deus nos manda fazer de um certo jeito e nós temos uma ideia melhor. Deus nos manda dar um certo valor e nós temos um outro valor melhor. Deus nos manda nos envolver de um certo jeito e nós temos um outro jeito melhor. Mas, irmãos, o segredo da obediência que traz o favor de Deus, o mover do coração de Deus para nós, é fazer do jeito que Deus mandou. E tinha que ser naquele lugar, mas aquele lugar tinha um dono. Então tinha um preço a pagar. Ah, mas o dono quis dar de graça. Mas o problema é que quando Deus pede algo para nós, como para Ele, Jesus custou muito, e Ele nos deu, tem certos momentos também que o Senhor vai esperar que alguma coisa custe para nós. Sabe, irmãos, para orar um pouco mais, vai custar um pouquinho de tempo a mais, um pouquinho de trabalho a menos, né? Para ofertar ao Senhor, para ser fiel ao Senhor nos seus dízimos, na sua oferta, talvez você vai dizer: eu vou ficar com um pouquinho menos de dinheiro, mas é sacrifício que vale a pena, porque Deus falou que é assim que faz. Talvez para você conquistar o coração de Deus, se Deus está te falando para você fazer um jejum, você vai ter que comer um pouco menos durante um período, mas é um sacrifício. Se não te custar nada, pode ser que não mova o coração de Deus, e aí você que decide. Eu tenho aqui algumas sugestões do que nós podemos fazer para mover o coração de Deus. Uma delas é: junte-se ainda mais com o seu pequeno grupo. Eu não quero saber, sabe, irmãos, qual é a sua dificuldade para se juntar com um pequeno grupo. Mas uma coisa eu sei: se você precisar fazer um sacrifício para durante a semana se engajar com um grupo de irmãos que vão estar orando com você, não apenas no domingo a gente se reunir aqui para você sentar e só ouvir,
Mas durante a semana você fazer parte de um pequeno grupo, onde você chega ali e fala: irmãos, hoje eu preciso de uma oração, porque eu tenho uma situação, e você abre o coração. Aqueles irmãos se sensibilizam com você, aqueles irmãos te colocam na lista de oração, aqueles irmãos começam a interceder por você, aqueles irmãos te dão um conselho que aumenta a sua fé. Irmãos, isso não tem preço. Mas por mais que te seja caro, vale a pena pagar. Agora, eu quero ser abençoado, mas pastor, não quer me envolver muito. Então não vai ter nada. Então eu estou te dando um conselho, irmãos. Junte-se com o seu pequeno grupo. Se não faz parte, irmão, dá um jeitinho de descobrir quem que faz parte. Fala: irmão, onde você está indo? Gostaria de ir junto. Você vai experimentar um novo nível de bênção na sua vida. E nós estamos aí quase terminando esse ano, né? E é muito bom. Um dos propósitos, muitos que se faz no final do ano, é dizer: eu vou levar uma vida com Deus um pouco mais a sério. Eu quero um pouco mais de Deus durante a semana também. Uma outra coisa, leia mais a palavra de Deus. Leia mais a palavra de Deus. Ah, mas o que eu vou ler? Ok, eu vou te dar uma sugestão. Já é o 4º ano, irmãos, que nós temos o hábito de, no final do ano, vender para os irmãos. Não dá, vender para os irmãos pão diário. O que é o pão diário? É simplesmente uma ajuda com um texto bíblico, um comentário e uma orientação para todo dia, ou sozinho ou com a família, você orar um pouco mais, você ler a Bíblia um pouco mais. Então é uma orientação, é só isso. O pão diário não é um livro sagrado, santo, que se você comprar e começar e ter ele na sua casa vai mudar a tua história. Não, se você ler, sim. Amém? Então, irmãos, experimente ler um pouco mais a palavra de Deus. Outra coisa, arranje um horário diário para orar. Estabelece um horário da manhã. Eu sei que tem gente aqui, irmãos, que tem o hábito de toda manhã consultar o WhatsApp. Eu sou um deles. Os irmãos que têm recebido algumas coisas minhas aí, às vezes recebem antes das 6 horas da manhã. A pastora fala para mim: mas lá eu posto aqui, porque a inspiração veio agora. Depois eu vou me envolver com o dia, não vou ter mais tempo. O irmão lê a hora que quiser. Mas a partir de agora Deus liberou. Então, irmãos, eu arrumo esse tempo. Só faça o que está no princípio de Deus. Vai fazer negócio? Pergunte para o Senhor: esses negócios estão dentro do princípio do Senhor? Vai mudar de cidade? Fala: Deus, eu posso mudar de cidade? Eu não sei o que você pretende fazer, mas qualquer coisa que você fizer na sua vida, vou abrir um negócio, vou fechar um negócio, vou comprar, vou vender, vou conversar com uma pessoa, não sei. Antes, fala: Deus, se eu fizer isso, o Senhor vai ficar feliz ou nós vamos ficar de mal? Amém, queridos? Então não faça nada sem antes consultar se o que você vai fazer está dentro do princípio da bênção de Deus. E uma outra coisa, participe dos cultos da igreja. Sabe, irmãos, esses cultos aqui são para gerar fé. E não apenas isso, são para você ministrar fé ao coração dos outros. Sabe que muitas vezes você não precisa fazer nada mais do que estar presente aqui, para que alguém, quando chegar aqui, te encontrar aqui, e o Espírito Santo falou: você viu até quem está indo na igreja? E aí você fala: é mesmo, né? Então eu também preciso continuar. Então, de repente, irmãos, aquelas pessoas em que Deus pôs a mão e transformou, são usadas apenas como a silhueta de alguém que demonstra o poder de transformação de Deus. E é tudo isso que precisa, muitas vezes. E você precisa então estar sentadinho aqui para mostrar o seu rostinho, para Deus usar o seu corpinho, para a glória dele se manifestar. E o culto é para isso, irmãos. Amém, queridos? E o último versículo que eu vou ler para a gente encerrar, e nós vamos encerrar orando e cantando. Sabe, uma dica preciosa está aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter
dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém?